Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos de fato ao mês de agosto e durante todo esse mês, às sextas-feiras, nós vamos fazer algumas reflexões sobre a questão da vocação. E hoje nós começamos com um sentido muito especial, quando a gente fala sobre a vocação dos ministros ordenados e também a vocação de ser pai. Eu começo a dizer para você o seguinte, que vocação é um chamado. É a mesma coisa quando alguém te chama, ei, fulano, o que você acha disso? Eu diria que no nosso contexto religioso, então, vocação é aquele chamado de Deus. E é um chamado de Deus que passa por Jesus Cristo. E esse chamado divino, passando pela figura do mediador de todas as coisas, que é o próprio Filho de Deus, isso se torna santo, se torna sagrado. Portanto, toda vocação é sagrada. E quando a igreja nos propõe para pensarmos, refletirmos sobre a nossa vocação, a igreja está nos colocando que a vocação enquanto chamado de Deus, ela deve primeiramente tocar o meu coração. Lembra bem disso. Vocação enquanto chamado de Deus toca o meu coração. E eu te digo que quando toca o meu coração, ele transforma a minha vida. Então, vocação é algo que é divino e que transforma a minha vida. Não deve só transformar a minha vida, mas a minha vida transformada deve ser colocada a serviço dos irmãos e irmãs. Tudo isso, meus amigos, no sentido de vocação, é aquilo que nós celebramos durante este mês. E quando a gente fala dos ministros ordenados, a gente fala, então, do bispo, do padre e do diácono. São pessoas escolhidas por Deus da comunidade para serem pastores de um grande rebanho do reino de Deus. A vocação do ministro ordenado é aquela vocação do chamado do meio do povo para santificar as pessoas. E aí você que está me escutando, você pode dizer, será que eu sou um chamado, um vocacionado para ser um ministro ordenado? Um padre ou um diácono? Isso o teu coração e Deus que planta essa semente vai te dizer. Padre, diácono e bispo são aqueles que são chamados por Deus para que a nossa relação, esse religar entre homem e Deus, seja de fato feito por esse grande mediador. Lembramos que o padre, ele age na pessoa de Jesus Cristo. E o diácono, ele é aquele chamado a servir pela caridade. Muito bem, nós temos, graças a Deus, os nossos ministros ordenados. Temos o bispo, que é a plenitude do sacramento da ordem, aquele que governa e que santifica o seu povo. E nós temos, então, padre e diácono, que nos ajudam nessa caminhada rumo aos céus. Também gostaria de destacar a missão de ser pai. E como essa missão transforma. A missão de ser pai é aquela que quando o primeiro choro, o primeiro olhar, é aquilo que cala profundamente. Ser pai, a vocação relacionada à paternidade, não diz respeito apenas a cuidar, a colocar na escola, a dar um bom sustento, mas a missão de pai é aquela de educar na fé. E como é bonito quando nós vemos os pais dentro das nossas igrejas rezando, incentivando a catequese. Pais que rezam com os seus filhos são pais que colherão no futuro grandes frutos de graça e de grandes seres humanos que vão ser a diferença na comunidade. Eu me lembro perfeitamente quando eu vi, depois do tempo de gestação, a minha filha, quando nasceu. E eu me recordo que dentro da missão de santificar, no momento do parto, a minha filha saiu
para essa vida terrena quando eu rezava o segundo mistério da luz, o milagre das bodas de Caná. E o primeiro ato, quando eu vi minha filha e que foi retirada pelo médico, foi de abençoá-la. Então, a vocação de pai também é cuidar e abençoar, zelar pela fé do seu filho e da sua filha. Terminando essa reflexão, eu te pergunto, teremos mais alguns encontros durante esse mês, qual é a tua vocação? Pensa durante esse final de semana, qual é o chamado sagrado de Deus para a tua vida? Lembra que a vocação não é algo para ficar somente comigo. A vocação, enquanto vida, deve ser partilhada com os outros. Te lanço novamente a pergunta: qual é a tua vocação? E rezemos então pelos nossos ministros ordenados, o bispo, o padre e o diácono, e rezemos também por todos os pais. Senhor, fazei que a nossa vocação, o chamado ao ministério ordenado e o chamado à paternidade sejam sinais da tua presença nesta terra. Senhor, ajuda-nos a construir um reino de paz, de justiça e de misericórdia. E que o nosso rebanho e que os nossos filhos sejam de fato sinais da tua presença, sinais da tua luz, hoje e sempre. Amém. Uma ótima sexta-feira para você e um bom final de semana.